Bom dia, irmãos, graça e paz. Nesta manhã nós estamos trazendo uma palavra onde o texto nos chama a atenção e nos convoca a refletir sobre um salmo messiânico que fala de Jesus. É um salmo de Davi, onde ele está projetando a presença de Deus através de Jesus Cristo neste mundo. E é muito interessante, porque ele começa dizendo assim: o Senhor disse ao meu Senhor. O próprio, ele está falando de Deus na pessoa de Jesus Cristo, relatando o que vai acontecer. Sente-se no lugar de honra à minha direita. O próprio Pai está dizendo para Jesus sentar-se à direita dele, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Poderíamos até pensar e avaliar que a palavra profética de Davi é uma palavra messiânica, que ele está falando exatamente do próprio Senhor Jesus Cristo, que está à direita de Deus e que certamente e que verdadeiramente no decorrer da sua estada aqui, mesmo nós, ao olharmos o modo como Jesus agiu, poderíamos dizer que Jesus era um homem derrotado, mas não é verdade. Jesus Cristo foi um homem temente e obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, porque ele sabia da vitória que teria. Então, por isso que ele estava em uma situação tão extremada que ele estava pronto a fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era passar pelo que ele passou, mas não derrotado, extremamente vitorioso. Aí o salmista continua dizendo o seguinte: o Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo o servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. Tudo isso está relacionado a Davi na sua palavra, mas projetando Jesus Cristo. E o Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, está dizendo que na figura de Davi, ele será vitorioso, ele vai governar os seus próprios inimigos e ele vai vencer a batalha. Jesus Cristo passou por essa experiência e hoje governa todas as coisas, porque tudo foi feito por ele e para ele, conforme diz o texto de João. E aí nós vamos observar Jesus Cristo cumprindo o que o salmista disse. E ele ainda diz o seguinte, o salmista: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Todo mundo conhece, os cristãos conhecem a história de Melquisedeque, sem origem, sem nenhuma apresentação, recebe dízimo de Abraão, porque ele é importante, de certa forma, e depois ele desaparece. E vai aparecer lá no Novo Testamento, prefigurando de certa forma o próprio Jesus Cristo. E nós vamos verificar a ideia, o protótipo de Melquisedeque como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o salmista está direcionando sempre para Jesus. Por isso que é um salmo messiânico. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia da sua ira. Castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo
E Jesus fez isso. Jesus destruiu o homem e criou um novo homem. Então quem aproxima-se de Jesus Cristo verdadeiramente se torna um cadáver, porque ele morre para o mundo e nasce para Deus. Então Jesus Cristo é a cabeça de todas essas pessoas que têm uma experiência pessoal com Jesus, com Ele. Então, se você observar o texto, nós poderíamos trabalhar nesse aspecto. Deus promete a Davi a derrota do inimigo humano, mas Jesus vem com uma situação e uma roupagem nova para destruir o pecado, dar vida aos homens, vida espiritual, e é isso que ele faz até hoje. Por isso que o próprio salmista vai dizer: ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho, ele será vitorioso. Jesus é vitorioso. Jesus, mesmo que a gente tenha uma ideia de que foi derrotado, Jesus é vitorioso. Ele morre na cruz, ele resgata o homem, ele faz a ponte entre nós e Deus, e ele é o único caminho que pode nos levar a ter uma vida eterna, e ele está à direita do Pai, advogando por nós. Por isso que o salmista foi preciso quando fala desse salmo messiânico, dele prefigurando o próprio Senhor Jesus Cristo, que é real e vitorioso, e nós podemos nos aproximar desse Cristo, porque ele sempre nos dará a vitória. Que Deus nos abençoe.